Wagner Menezes, fundador da Escola Beneficente de Surf Moura Brasil. Ele transformou a sua paixão pelo surf em um projeto social que já impactou a vida de crianças e adolescentes na comunidade do Moura Brasil, em Fortaleza. Seja muito bem-vindo, Wagner. É uma alegria ter você aqui com a gente. Pois é, para mim também é uma honra, né, estar participando desse podcast junto com vocês, até para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho, né, e falando um pouco sobre como que o esporte, né, ele beneficia na vida das pessoas. Então, vamos começar as perguntas, né? Wagner, como surgiu a sua relação com o mar e com o surf ainda na infância? Então, eu faço parte de uma comunidade ribeirinha, né, que ela é próxima ao mar. Então, o mar, ele sempre esteve perto de mim. E a primeira vez que eu fui à praia, que eu vi o pessoal surfando, que eu vi uma pessoa surfando em pé numa prancha de surf, foi tipo um amor à primeira vista. Tipo, aquilo ali chamou a minha atenção como nada tinha chamado até então, né? Bolas, brincadeiras, sempre que a gente faz na infância. E aquilo ali, eu olhei e disse, que coisa linda. A pessoa vem ali na onda, né, desfilando, andando sobre as águas, ou bailando sobre as águas, que eu também gosto de dança também, sabe? E aquilo ali para mim foi, tipo, olhei, me apaixonei e eu vou ser surfista, eu quero surfar. Mas aí, nesse meio termo, eu subi, voltei para casa, eu não tinha prancha, né? Como é que vai surfar sem prancha? E eu fiquei ali indo para a praia, todo dia estava indo para a praia, e acabou que eu me deparei, já que eu não tenho prancha, eu me deparei com uma tábua. Uma tábua, né, que tipo do lixo, ali, uma tábua quadrada. Eu peguei essa tábua e comecei a carretear, pegar onda de peito. E de peito mesmo, pegando onda deitada, eu já fiquei ali sentindo a emoção de como que é pegar uma onda. E aí foi outras crianças também, pegando tábua, a gente começou a surfar de tábua deitado, e aí a gente começou a tentar ficar em pé, né? Só que era uma tábua quadrada, dava muito trabalho, mas a gente, com a nossa dedicação e querer surfar, a gente conseguiu ficar em cima dessa tábua quadrada. Inclusive, um dia desse eu vi um vídeo, eu acho que de um país africano, com o menino surfando. Você já viu, né, Manoel? Não sei se o Manoel viu o vídeo, o menino surfando numa tábua quadrada. Eu me vejo naquele menino, entendeu? Eu digo, poxa, foi desse jeito que tudo começou na minha vida. Foi dessa forma, através de uma tábua achada no lixo, que hoje eu estou aqui com vocês, com a minha vida, né, salva, porque o surf é vida, ele salvou a minha vida. Então, né, apareceu um amigo nosso que teve a ideia de pegar e fazer uma réplica de uma prancha em uma tábua de madeirite. Então aí eu já tive uma evolução. Eu peguei uma tábua de formato de uma prancha e fui para dentro d'água surfar. E treinei, e tipo assim, 1 ano, 2 anos depois eu já fazia manobra, né? Fazia rasgada, kitback numa tábua. Inclusive eu competi um campeonato no Titanzinho, Setembro Surf, onde todo mundo estava de prancha e eu estava com a tábua. E foi assim, uma coisa muito legal, né? Porque essa coisa foi uma coisa cultural que foi também nas outras comunidades, tinha outros meninos também que surfavam de tábua. E aí eu, tipo assim, ficava me aproximando da galera que pegava onda, na época era o Pena, né, o Aloysio, essa galera que hoje né, estão surfando ainda, que é isso que é legal, né? Que o pessoal ainda está surfando. E eu comecei a segurar a chave do carro de um amigo meu, né? Do Fusquinha. Eu ficava com a chave dele, com a minha tábua. E aí ele, tipo assim, ó, vou te dar uma prancha. Eu falei, tu vai me dar uma prancha? Eu vou. Tu vai lá no Pena, nessa época a oficina, o Pena tinha uma oficina na Princesa Isabel, que hoje é a fábrica da Pena, né? E eu fui pegar essa prancha. Só que essa prancha, ela só tinha a parte de baixo, era desencapada em cima, não tinha encapamento em cima. E o surf ele sempre foi muito caro. Uma prancha de surf ela é cara, não é muito barato, não é uma coisa, sabe? E eu não tinha dinheiro para poder encapar essa prancha. E aí tinha um amigo meu na comunidade que surfava, foi um dos primeiros surfistas. E ele viu a prancha, era uma prancha rico, né, uma prancha muito cara na época, e ele tinha condição financeira de mandar encapar essa prancha. Então, eu troquei com ele, né, e era cheio de bolha, eu botava assim no canto
na minha casa, minha mãe amanheceu uma poça d'água, mãe, menina, essa prancha aí, trabalhando na casa toda e tudo. Resumindo, essa prancha eu evolui bem nela, e mais para frente a minha mãe comprou uma prancha para mim, né, na Hotlines, uma loja que existia na época. E, mulher, todo campeonato que eu ia para ganhar. Eu era uma pessoa muito dedicada no surf, né? Eu acho que dentro desse meio que nós vivemos ali na comunidade Moura Brasil, né, onde eu nasci, sou uma pessoa que me criei ali, o surf ele foi me abrindo outras portas para mim, né? Tipo, eu me vi numa idade tipo 14, 15 anos já me vestindo do surf, podendo viajar para outros locais através do surf para competir. E foi assim que tudo começou, né? Então, através de uma tábua e teve essa direção e estou até hoje surfando, sou ativo, sou vice-campeão cearense na minha modalidade. Espero assumir a liderança na Praia do Futuro no próximo mês, se Deus quiser. E é só gratidão com esse esporte, eu amo demais, mulher, surf, ó. É isso. É muito legal o que você falou. O que te motivou a criar a Escola Beneficente de Surf Moura Brasil em 2007? Como funciona? Pois é, e aí a Escola de Surf Moura Brasil, eu teve uma época na minha vida que eu tive que, quando nasceu meu primeiro filho, que é o Wagner Filho, que ele não está aqui agora, que o surf não estava dando para mim poder manter tudo que eu tinha, até por conta de algumas indisciplinas minhas, né, com os meus patrocinadores, né, questão de estudo, questão de não estudar inglês, de não fazer muitas coisas, de faltar campeonatos de surf e tudo. Então eu perdi alguns patrocínios. E eu sou serígrafo e sou químico, né? Eu nunca fiz química, mas eu faço qualquer textura que você quiser, eu faço. E eu abri uma serigrafia. Eu sou muito bom, né? Eu sou um bom serígrafo. E a serigrafia era dentro da comunidade Vizinho Chafariz, que tem dentro do bairro. E eu ficava lá pintando sacola, adesivos. Nessa sacola que você vai na loja você compra e bota, né, a peça dentro com o nome da marca. E eu ficava na janela pintando, pintando. E aí eu via o quê? Eu via que os meninos que estudavam de manhã, à tarde estavam com a mesma farda da escola. E os que estudavam à tarde, à noite, estavam com a mesma farda da escola. Eu via que aqueles meninos ali eram crianças que talvez eles tivessem algum tipo de sonho, não só eles, né, tá indo para a escola e voltando e não tendo, tipo assim, eles não iam para casa, eles ficavam na rua. Então eu via assim a necessidade de ter alguma coisa para acolher essas crianças dentro da comunidade. E aí, por acaso, um trabalho não deu certo. E quando um trabalho ele dava problema, às vezes eu queria resolver, eu parava o trabalho e ia surfar. E aí de noite eu reponho, né? E assim, eu fui para a praia nesse dia com um pensamento, o que é que eu posso fazer para ajudar essas crianças? E eu acredito que, né, um poder maior do que eu, que é Deus na minha compreensão, cada um tem o seu Deus da sua compreensão, falou comigo naquele dia de tarde e falou, Wagner, o que sabe fazer? O que sabe fazer surfar. Tu conhece muitas pessoas, por que tu não dá aula de surf? Pronto, aí eu já subi, já vou dar aula de surf, dar aula de surf. E aí já tinha um amigo meu, que foi meu primeiro professor, né, que é o João Carlos Ferreira, uma pessoa que eu agradeço muito, porque foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de eu ir para o Titãzinho, passar 2 semanas vendo como é que funcionava a metodologia de ensino, porque tipo, eu sou surfista, mas ensinar já é uma coisa que requer técnicas. E eu fiz, né, passei um tempo com ele, e aí pronto, formei uma diretoria, tirei toda a documentação necessária, e quando eu falei que ia ter aula de surf dentro da comunidade, eu estava, tipo, falei numa sexta, segunda-feira tinha 100 crianças inscritas, recebi 6 pranchas, né, uma de um amigo, eu tinha 100 crianças e 6 pranchas para dar uma aula, ou seja, para dar aula de surf. E foi aí que começou, né, tipo, eu lembro que, tipo assim, ficava menino dessa semana para outra semana para poder ter uma aula de surf. E o projeto ele foi crescendo através de outras pessoas que são amigos meus e que chegaram lá, ó, eu quero dar aula de capoeira, eu quero dar aula de arte plástica e tal. E a gente foi. Deus, Deus, assim, quando você quer fazer uma coisa, você se disponibiliza a fazer
como vocês estão se disponibilizando a estar dando essa informação para o público através do trabalho de vocês, que é muito legal, Deus ele vai, sabe, te potencializar de uma forma que não tem quem segure, tipo, não dá para segurar, porque você vai e vai, é tipo uma onda, você levantou, cai, rema, leva caldo, mas o importante é que você vai, fica remando, pegando, e você acaba pegando a melhor onda da sua vida, aquela onda perfeita, onde você vai pegar um tubão, vai sair na lá fora e vai dizer, nossa, como valeu a pena. Então foi assim que surgiu essa escola, né, que está aí até hoje, são 18 anos de trabalho, e assim, é muito gratificante para mim, eu acho que não só para mim, mas para todos os jovens que já passaram pela escola, que eu encontro, que eu posso ter conhecimento, e de outras pessoas de outros setores, porque a gente também traz a sociedade para dentro da comunidade, né, muitas pessoas de dentro da sociedade, que eu estou em todo canto, eu estou dentro da comunidade, mas eu também estou dentro da sociedade, porque é fundamental esse link para você poder, né, tá expandindo que ali dentro existe muitos talentos. Eu acho que eu fui bem além aí da pergunta, eu acho que, não sei se eu já emendei uma, mas é porque é muita emoção falar de um projeto que salva vidas. Então, para mim é super legal escutar sobre tudo que você passou para começar a ser um professor de surf, né? E eu acho isso muito legal, sabe? Porque através da arte, através do esporte, a gente consegue se expressar de diversas maneiras, né? Então, eu queria saber quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou no início do seu projeto, né? Perfeito. Eu acho que uma das maiores dificuldades, uma das, né, não dá para citar muito, foi que, tipo assim, o pessoal tava dizendo que eu tava ficando doido primeiro, né? Porque, tipo, rapaz, o homem ficou doido, fechou serigrafia, fechou tudo e tá com um monte de menino lá. Tem 100 crianças lá com ele, trabalhando. E esse cara vai ver como, né? Porque quando eu fui para a escola de surf, eu só tirei a documentação, fiz uma diretoria, né, com CNPJ, com estatuto, tudo direitinho. Mas eu não tinha ajuda de custo, entendeu? Eu não tinha ninguém que dizia assim, ô Wagner, vai lá que eu vou pagar a tua conta da luz, entendeu, né? Essa questão. Mas assim, eu peguei um prédio no chão, capinei, peguei um recurso que eu tinha dessa serigrafia, levantei duas paredes e fui para dentro sem nada, né? Então, assim, não tinha equipamento, não tinha estrutura, mas tinha a vontade. Então, eu acredito que dentro de todo um contexto, que eu poderia citar várias dificuldades, eu acredito que a parte financeira ela pesou muito no início. Por quê? Porque, tipo assim, eu dou tudo de graça. Eu dou o lápis de graça, eu dou a prancha de graça, eu dou a parafina de graça hoje, né? Mas eu pago tudo, entendeu? Então, no início foi assim, muita dificuldade, porque eu tinha que ter parafina, eu tinha que ter o equipamento, eu tinha que ter estrutura, mas, como eu falei, né? A gente, quando quer fazer as coisas, ninguém segura a gente, e foi uma dificuldade que acabou não sendo, né? Porque como você está dentro de um propósito e que você está focado nesse propósito, eu vou para um local e aparece uma pessoa e diz assim, ó, Wagner, eu quero te ajudar. Né? E aí essa dificuldade acabou que indo, mas respondendo a pergunta, a parte financeira é a parte de infraestrutura e equipamento. Wagner, como você disse, o surf mudou a sua vida. Então, você acredita que ele também transforma a vida das crianças da comunidade e de que maneira? Então, o surf, ele já mudou, né, muitas vidas dentro da nossa comunidade. Eu acho que a forma que o surf ele impacta dentro das crianças, principalmente a criança, porque assim, eu trabalho muito com criança, né, o meu público-alvo é criança, porque eu sempre falo, tem muito projeto de juventude, que massa, que tem muito projeto para a juventude, mas eu sempre converso sobre isso com as pessoas que estão, né, lá fora, na sociedade, que estão em outro setor que não seja na comunidade, que a gente não pode ter, não vai conseguir ter jovens se a gente não cuidar das nossas crianças, né, dentro das comunidades, porque as crianças estão lá, estão abandonadas, elas têm pai e mãe, né, mas assim, elas precisam de algo mais, que elas possam,
né, está complementando com a vida delas como o esporte. Então o surf, quando uma criança chega para pegar onda, primeiro é uma experiência incrível que eu quero que vocês tenham um dia, de pegar uma onda. Né? Eu estou aqui me disponibilizando para isso, para vocês entenderem como é uma coisa mágica. Quando vocês subir na prancha, vocês vão entender. Então, assim, além disso, de cuidar da questão, né, de dar uma, digamos assim, uma alegria, uma carga de sentimento que você não dá para mensurar, né, ela começa a trazer uma esperança, porque aí você começa a ver, tipo assim, através do surf eu posso ser, hoje, né, hoje os meninos se inspiram muito no Ítalo, né, o Ítalo é medalha de ouro, o Gabriel tem 3 títulos, o Iago ganhou um agora, então os meninos querem chegar nesse nível desses meninos aí, né, então assim, mas assim, vamos com calma, né? Porque assim, é um passo de cada vez. Então eu acho que o maior impacto que pode ter dentro de uma criança, né, na mentalidade principalmente dela, é a forma dela enxergar, dela se ver como potência, como um futuro. Ela enxergar que através do surf, ela entender que cuidar da natureza é importante, né? E aí ela já leva lá para casa, para a própria casa, na questão de não jogar o lixo no chão. Ela começa a se sentir bem, né? Espiritualmente, mentalmente. Ela fica mais calma, porque o surf é calmo. O surf deixa a gente tão calmo, bem. E é uma virada de chave, porque você vê uma oportunidade onde você de repente estava ali passando na praia, mas não sabia que aquilo ali seria tão bom ao ponto de você pensar diferente. Mesmo porque criança pensa, gente. A criança é muito inteligente. Olha, eu trabalho com criança e eu fico assim, nossa, eu aprendo, na verdade, é um aprendizado que eu tenho todo dia. E, e eu acho assim que a forma de realmente mudar é quando você começa a enxergar, porque às vezes você não está enxergando. E o esporte, né, o surf, ele proporciona isso. Ele faz você pensar melhor, porque você tem que pensar bem rápido. O seu raciocínio, você tem 30, 20 segundos para decidir uma onda. Como que você vai subir, como que você vai fazer. Faz com que você trabalhe mais o seu psicológico dentro desse termo, entende? Então, é dessa forma que eu acho que começa a mudança. Né? E aí, quando você dá continuidade a isso, você já se vê lá na frente, podendo ser um professor de surf, podendo ser um atleta profissional, ou trabalhar com esporte de alguma forma. É isso. Como o senhor falou, além do surf, a escola oferece outras atividades, como capoeira, balé, jiu-jitsu, reforço escolar. Como essas práticas contribuem para o futuro dos jovens e como funciona tudo isso? Pois é, né? São 18 anos, aonde antes a gente tinha mais dificuldade para estar mantendo a escola, graças a Deus hoje, né? A gente tem mais pessoas, eu tenho muitos amigos da iniciativa privada que apostou no projeto, né? E a gente hoje está com o jiu-jitsu, onde os meninos, a gente tem uma menina lá que é campeã mundial de jiu-jitsu, a gente tem campeão pan-americano de jiu-jitsu, a gente temos bicampeão brasileiro de kickbox, a gente tem o terceiro melhor do Brasil também no kickbox, e a capoeira também, né? O meu filho Saulo e mais outros atletas foram competir agora o Mundial, que teve também de capoeira. Então, assim, porque o que acontece? Na ideia, no início, na ideia em 2007, fundar uma escola de surf, massa. Só que aí, dentro desse meu termo, eu fui vendo que tinha que ter mais coisas. Por quê? Porque, assim, o surf é o atrativo, tá? Então, todo mundo quer surfar, mas pode ser aquilo que não queira fazer. E aí, o que é que acontece? Tu vai pro kickbox, tu vai pro balé, tu vai para o jiu-jitsu, tu vai para a capoeira. Tá entendendo? O importante é que a criança não perca a oportunidade de fazer um esporte ou uma modalidade cultural dentro do projeto. Então, assim, é mais ou menos, eu sempre falo, mas eu não sei se faz e tal, mas tem
tem a linha capoeira, tu não gosta. Então, assim, é dentro daquilo que a criança se identifica que a gente possa estar oferecendo. E, assim, eu sou muito grato aos professores, à professora Suzana, né, que é a responsável pelo jiu-jitsu. Eu sou muito grato ao Ed Kelso Mendes, né, que é o nosso vice-campeão brasileiro, que é responsável pelo kickbox, o nosso mestre Dandan, a Gerlana Xavier, que é a menina, a mulher do reforço, né, que de todas essas atividades que tu estava falando, o reforço escolar eu acho ela tipo, a base para as outras. Incrível, né, que eu tive que fazer essa observação durante esse período, por conta de observar mesmo. Porque, assim, a maioria dos meninos que chegam no reforço escolar, eles não sabem ler, sabe? Tipo de quarta série, você passa uma conta, uma multiplicação, não sabe ler, não sabe multiplicar, e dentro do reforço escolar é onde eles aperfeiçoam, né, o estudo e casado ali junto com o esporte. E tipo assim, o estudo ele faz com que eles lutem melhor ainda, né? Porque eles vão entender melhor naquilo que eles lêem. Eles vão, porque a leitura ela é uma coisa que ela vai mobilizar a tua mente para um outro patamar. Tipo, às vezes tu tá praticando um esporte, mas tipo, o estudo ele tá meio ali em segundo plano, né? E eu sempre falo, ó, ser um atleta profissional é a consequência de um trabalho. Não tem como você ser um profissional de nenhum esporte se você não tiver o estudo. Porque o estudo, ele é a base. Como que você vai assinar um contrato? Como que você vai ler um contrato? Como que você vai ter uma observação? Porque até as observações que você faz, que nós fazemos em nossas vidas, ele está linkado ao estudo. Então, a minha observação que eu vou fazer, um plano de bateria para competir uma bateria de surf, né, com atleta, se eu tiver mais conhecimento dentro do estudo, eu estou levando esse conhecimento para o surf, para o mar, estou levando esse conhecimento para o tatame, estou levando esse conhecimento, tipo assim, eu meio que complementei mais forte, através do estudo, aquilo que eu já sei fazer. Por quê? Porque o meu olhar vai ser diferente. Então, eu não sei se eu estou respondendo a pergunta que tu me perguntou, mas é isso, mulher. Tipo, tem que ter isso aí, né? Então, assim, essas atividades são muito importantes, as outras atividades, por conta que a gente não deixa ninguém na nossa cidade, a gente pega todo mundo, que não quer surfar, a gente encaixa ali, vamos que vamos. Tá ótimo. Wagner, uma dúvida que eu tive é, para as crianças e adolescentes participarem das outras atividades, elas precisam participar do reforço, precisam ter notas boas, e quais são os dias que isso acontece? Na verdade, existe um critério da escola, né? Mas é um critério que ele tem uma flexibilidade, que toda criança, para participar de qualquer atividade na escola, ela tem que estar estudando. Mas se aquela criança não está estudando, a gente recebe ela com o mesmo amor e carinho como a gente recebe as outras, e a gente procura saber por que ela não está estudando para a gente poder matricular ela, né? E então é uma coisa que a gente sempre trabalha, né? Tipo, está estudando, é o requisito, tu está estudando. Se não tiver, a gente vai atrás. Sobre o reforço escolar, a gente assim sempre tem uma turma do surf que estuda de manhã, a turma do surf estuda de manhã e faz o surf à tarde, certo? E aí o que é que acontece? Alguns estavam meio assim, estava com muita tarefa acumulada, eles às vezes acumulam a tarefa, às vezes por crianças, eles brincam, eles esquecem, quando a férias já chegaram de dormir e cedinho ir para a escola de novo. Então aqueles que acumulam a tarefa não vão se fazer, vão ter que fazer as tarefas, certo? A questão do reforço, quando a professora observa que alguma criança está com dificuldade ou no português ou na matemática ou em qualquer outro tipo de matéria, ela chega para mim e fala, ó, Wagner, o Saulo está com dificuldade em matemática, então eu queria que tu conversasse com ele para ele ficar no reforço e não ir surfar, porque o surf é de segunda a sexta, a partir das 2. E aí eu desço 2h30, que é o tempo que os meninos do surf que participam do reforço concluem as suas tarefas, tá? Sendo que aquele menino que está acumulando muita tarefa, eu chego, ó, tu não vai surfar não, tu vai ter que fazer as tarefas, né, e deixar tudo em dias, né? Mas eu falo de uma forma bem leve,
não como uma imposição, mas digo para ele que é importante que ele esteja bem na escola, para ele mesmo, né? É uma coisa que ele vai estar fazendo não só para ele, mas pela família dele, porque é tão bom a mãe chegar e ver uma nota 10, sabe? Então, respondendo a pergunta, todos os meninos que participam do reforço e do surf, eles só vão para a praia se eles tiverem feito as tarefas. E outra, muitas vezes tem uma questão que eu sempre acontece, né? Tipo, tio Wagner, me chama de tio Wagner, eu queria aquela prancha para mim. Ou tio Wagner, eu quero surfar naquela prancha. Tio Wagner, eu sempre falo, olha, eu posso te ajudar, né? Eu já tenho observado a questão das notas. Então, nota 3, 2, eu converso isso muito em off, eu não gosto muito de expor isso para todo mundo, porque os meninos não é brincadeira, fica tirando, sabe, brincadeirinha e tal. É uma brincadeira saudável, mas de repente não é saudável para criança, entendeu? E aí eu procuro, tipo, ó, quer a prancha? Quero. Então, assim, eu te dou a prancha. Eu posso falar com um amigo meu, eu não tenho dinheiro para comprar não, mas eu tenho mais do que o dinheiro que são os meus amigos. Mas, para tu ter essa prancha, tu tá tirando um 3, né? Me traz só um 8. Eu quero a tua média 8, daqui até o final do ano. Então, na festa do nosso Natal, tu vai ganhar a tua prancha, de repente, ou até antes, ou até amanhã. Mas para isso eu quero que esse 3 vire um 8, ou que vire um 10, né? Então, isso aí é legal, porque eles estudam mesmo e melhora mesmo. Ó, tô tirando, sabe? E é legal, porque assim, poxa, que massa, que parabéns, né? Você tirou, continue nessa base aí, dessa nota, entende? Então, assim, o reforço é uma coisa que está presente desde o início também no projeto e que eu acho de total importância, né? Então, terminou as tarefas, vamos para o surf. Se tiver tarefa acumulada, vai ficar lá. Tem uns que ficam lá, ó, indignado comigo, porque não vai surfar, né? Tem as meninas, rapaz, você tem que conhecer as meninas aí, as meninas de 7, 10 anos, elas são assim, profissional, assim, elas, quando você chegar lá, elas vão ensinar vocês, sabe, toda a parte teórica, porque são muito inteligentes, sim. E é isso, vamos para a próxima. Sim, eu achei muito interessante como funciona, né? E me bateu uma curiosidade, qual foi o momento mais marcante que você já vivenciou na sua escola com seus alunos? Mulheres, assim, você deveria ter botado aí pelo menos uns 100, mas tá tudo bem, vamos lá, nenhum. Porque foram vários. Teve uma competição que a gente foi competir na Praia do Futuro. E aí essa competição era entre escolas da Praia do Futuro, né? Então era um pessoal de um poder aquisitivo melhor e tal. E eu levei 5 meninos e eu levei o meu filho mais velho, que não está aqui, que é o Vaguinho, para competir. Sendo que eu levei 3 pranchas com a dele, 4. E um amigo meu que era instrutor. E a Praia do Futuro é um mar muito forte, é uma onda muito forte, tem muita corrente. Por eles serem crianças, a gente, como instrutor, tinha que entrar. Tipo, eu tinha que entrar contigo lá para dentro, botar tu na onda e tudo. Sei que, resumindo, terminava, quando chegou nas fases ali, né, semifinal, as meninas estavam todas na semifinal, então eu ficava esperando o meu instrutor sair com a menina para pegar a mesma prancha da menina, para pegar outra menina e entrar, e assim a gente foi fazendo esse rodízio à praia, tudo olhando aquela doideira da gente, tudo, sabe, e aí, resumindo, as meninas tudo ganharam nas suas categorias em primeiro lugar, e o meu menino, na época, tinha, eu acho que uns 10, 11 anos, ele ganhou a categoria dele. E aí foi massa, porque foi a primeira competição de surf que a gente foi, né? A gente fomos para essa competição e todo mundo ganhou, mesmo a gente sem o equipamento necessário. Os pobres instrutores sofreram muito, viu, para varar aquela arrebentação ali com os meninos, né? E ter a responsabilidade de estar ali respaldando a vida deles foi, né, um desafio. E aí eu lembro que quando a gente veio embora, a gente veio numa Kombi. O meu menino caiu da Kombi, a porta estava aberta. E aí o menino caiu, saiu bolando na pista e viu um ônibus atrás, e eu pulei da Kombi andando, e aí, pela parou, sabe? E o menino todo ralado, mas ele estava tão feliz que tinha ganhado o campeonato, que tipo assim, as raladuras não estavam dizendo nada. Não foi nada não, tá tudo bem, vamos. Então assim, foi um dos, né? Um dos, assim, e outro também, assim, que eu posso citar,
são os passeios Beach Park, sabe? Que é uma viagem esses passeios Beach Park, porque, tipo assim, os meninos, eles, tipo, amam. Eu, particularmente, nem brincar, eu brinco. Eu tenho medo, né? Eu não tenho medo de dropar onda grande, mas assim, descer aquele negócio aqui, ali, eles aí, os meninos. Então, assim, a gente, né, consegue um transporte através de um projeto e tudo. E mulher, parece todo mundo é índio ali, fica todo mundo doido e vai todo mundo. Fico ali vendo o momento de felicidade, porque assim, a felicidade, ela traz felicidade, né? O bem traz coisas boas. Sabe? Quando tu faz o bem, tu se sente bem. E a alegria dos meninos contagia você que nunca foi lá, a professora que ali, que um dia, eu quero que ela um dia vá conhecer, para ela sentir essa energia, porque não é eu que estou dizendo, já é outras pessoas que vão para lá e se contagiam com isso. Então, assim, a felicidade do meu próximo, né, que pode ser você que está do outro lado da mesa, ela, a sua, a dela, tem a ver com a dos outros. Porque eu sou esse tipo de pessoa, eu sou uma pessoa muito emocionada. Eu me emociono, porque não tem como você não se emocionar no trabalho que você faz, porque é um trabalho sobre resgate de vida, resgate tipo emocional, né? Você vê a alegria, como que o menino ele fica mais feliz. Mulher, tipo assim, ali é uma segunda casa para eles. Se você perguntar para eles todos, eles estão mais lá do que na casa deles, né? Então, nesse dia aí, esse dia da Kombi foi um dos dias que foi massa. Foi o primeiro campeonato, né, que a gente fomos, a gente ganhou, com todo esse sacrifício de terminar a bateria, entrar contra o menino e tudo, mas a gente ganhou e foi legal, todo mundo aplaudiu, todo mundo curtiu os meninos, poxa, vinham assim voando nas nuvens, e foi um dos dias marcantes da Escola de Surfing do Brasil. Que legal! Vocês levam todos os alunos, todos os dias? Todos os dias. Para surfar livre? Não, eles, tipo assim, se for um nível 0, por exemplo, você ou algum de vocês que nunca surfaram, for nível 0, né? Então, vocês vão ter uma aula teórica, eu vou apresentar o equipamento para você. Wagner, para mim, você ainda está aí com muito medo das águas, né? Por coisas que já aconteceram. Como eu faço para ter esse medo de nadar assim? Primeiro, vamos surfar, tá? Porque assim, essa questão de ter medo do mar, o mar é um local místico, né? Então, é um local que atrai você, mas ao mesmo tempo é um local que você tem que ter cuidado mesmo. Mas existe toda uma técnica desenvolvida com o nosso trabalho para que esse seu trauma vire uma vontade maior de estar na água e nesse meio termo você vai aprender a nadar conosco. O equipamento para vocês, funcionar a ondulação, o mar, e deixar vocês seguros na questão de que vocês, por exemplo, não sabem nadar, mas vocês vão aprender a nadar numa parte teórica que eu vou passar para vocês, chamada inside. Onde é que é o inside? O inside é onde... Gente, minhas crianças têm 5 anos, 7 anos, vocês acham que elas sabem nadar? Né? Não sabem, são crianças. Então, assim, é uma parte segura chamada inside, onde a água é aqui, ó, na tua perna. Tipo, aqui abaixo do joelho. E aí tu vai estar com o manual, tu vai ter que fazer tu vai ter que fazer uma simulação de solo, então tu já vai saber subir. Então o manual vai contigo, com a água aqui abaixo do joelho, e aí ele vem, te estabiliza, quando tu sobe, ele sobe. Então tu tá ali já na areia, tu vai em pé, e aí a gente vai avançando. Se tiver trauma, como ele aí, a gente tem um trabalho totalmente condicionado para a questão do trauma, porque na verdade o trauma é a falta de conhecimento, né? Ou alguma experiência que o menino teve, ou na piscina, ou no mar, e que causou o início de um afogamento. Então isso aí trouxe para ele, agora, como jovem, essa questão do trauma. Tem duas meninas, entrou 2 meninas, agora são 2 irmãs, né? Ana Carla e a Ana, porque eu troco o nome delas. A Carla e a Carla. A Clara já tá foita. Eu estava olhando com a mamãe. O que foi que eu fiz com ela? O que eu vou fazer com ele? Eu vou pedir só para ele ter confiança em mim, vou passar algumas informações como é que funciona as correntes e tal, e vou levar ele para tomar um banho comigo. Ele vai entrar com a mão dada, a gente vai mergulhar até no limite dele, não vamos lá para dentro, a gente vai só tomar um banho, explicar para ele, ela está sentindo a corrente para esse lado, então ela está te puxando para cá, entendeu? Então tu não vai contra ela, tu dá mais uma passada para frente que tu sai dela, aí ele vai tomar.
No primeiro mergulho que ele der comigo, no segundo, ele já vai mais... Porque o trauma ele é psicológico, entendeu? Então eu vou usar também psicologia do surf para poder neutralizar esse pensamento que ele tem sobre a questão do medo. E que é normal, todo mundo tem medo, eu tenho medo. Uma vez eu conversando com o Carlos Burley, né, lá em Recife, o Carlos Burley, ele é tricampeão mundial de onda gigante, o cara já ganhou o campeonato lá em Portugal, em Nazaré, o cara ganhou... Pois é, o cara ganhou o campeonato do mundo todo e ele sempre fala, ó, existe um preparo físico muito grande para o surf, que eles fazem a apneia, eles andam com pedras embaixo d'água, lá no Hawaii, em fundo de bancada de coral, existe uma preparação mental, sabe, daquele jeito, mas como ele fala, olha, não existe preparação física para o mar. Isso me salvou em Noronha, uma vez, me salvou em Noronha. Por quê? Porque no momento que você está numa zona de impacto, que é onde a onda quebra, que você leva um caldo de uma onda que você... É a primeira vez que você está surfando, que ó, tem muito... Tipo, Noronha é onda oceânica, ela tem muita força. Então, a partir daquele momento que você leva um caldo, aquela onda, mesmo que você tenha preparo físico ou um treinamento físico de apneia de tudo, mas se você entrar em pânico, acabou. Não existe. Como é que tu vai controlar o que tu treinou? O teu físico, o teu pulmão, que está dilatado. Tu está treinado para aquela situação, né? Mas aí é aqui, ó. Tudo é aqui, tudo é aqui. Wagner, você já passou por alguma situação de alguma criança ansiosa ou com traumas e que depois do surf ou das outras atividades da escola percebeu essa melhora, dela ter melhorado e isso ter ajudado ela a vencer os traumas? Sim, né? Eu acredito que a criança, por morar em uma comunidade, como eu trabalho dentro de uma comunidade, ela já tem seus traumas, como todos nós temos. E o surf, né, ou qualquer outra atividade física, né, comprovado cientificamente, ela cuida desses traumas. Né? Tem o nosso córtex pré-frontal. Ele, tipo assim, ele observa muito essa questão do negativo. Então, a partir do momento que tu vai para o esporte, como ele vai estar liberando mais dopamina, ele já está cuidando inconscientemente do teu trauma. Então, tu vai dormir melhor, entendeu? Tu vai se... É isso, Wagner. Muito obrigada pela sua presença aqui, foi muito bom. A gente aprendeu muito e esperamos que você também aprenda muito com a gente. Tirou várias das nossas dúvidas, né? Nos ajudou muito. E é isso. Tá bom, eu que agradeço também, né, essa oportunidade de estar com vocês que são jovens, que são o futuro, né, que vão estar, estão fazendo já a parte de vocês, porque isso aqui é uma parte também social, porque isso aqui é uma parte informativa, onde vocês trazem pessoas para estar falando, né, das suas experiências, e dessa forma vocês já estão ajudando a sociedade a estar salvando mais vidas, a estar trabalhando no desenvolvimento humano. E é só gratidão, tá? Eu espero que vocês um dia surfem. Se alguém aqui não pratica esporte, vamos praticar esporte, gente, porque o esporte é todo. Aloha! Olha o tubo, galera!